Começamos o programa com um livro escrito por um radialista super respeitado na cidade, Odival Ferreira, que juntou seus anos de experiência com o esporte, mais anos de pesquisa e materializou esse grande título, Uberlândia Esporte Clube, a história e seus personagens. Eu sou um torcedor do Uberlândia Esporte Clube desde criança, né? Que um dia acabou dentro dos meios de comunicação. Aos 16 anos eu dava os primeiros passos no rádio, não na linha esportiva, mas aos 18 eu já estava dentro da programação esportiva e não saía até... Acho que não saí até hoje, que eu já estou aposentado como locutor esportivo, mas eu continuo atuando, né? Me surgiu a ideia do livro a partir de um momento em que um ex-presidente, grande amigo, Mário Borges, que mora há alguns anos em Goiânia, me perguntou quem é que tinha sido o presidente em tal ano, porque ninguém sabia informar para ele. Eu fui procurar e encontrei uma sequência que estava, inclusive, no livro do Tito Teixeira, desde a criação do clube até 1970. Isso me levou a começar uma pesquisa para montar o quadro, a sucessão pela ordem correta. Então eu comecei a pesquisar a partir de 1918, quando não se falava em time de futebol por aqui assim. Já estava lá, revirando arquivos, vejo uma coisa, vejo outra. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pesquisar a história inteira. E para não ter erro, para não ter nenhuma dúvida, porque muito se discute ainda, por exemplo, Juca Ribeiro foi doado pelo Gil Alves dos Santos ou foi vendido? E tem gente que continua teimando que foi vendido. E eu afirmo, já antecipando, que o Gil Alves dos Santos doou a área para o Uberabinha Esporte Clube, recém-surgido, fez uma escritura pública para evitar que, num futuro qualquer, alguém viesse reivindicar direitos sobre aquilo. Daquele grupo fundador lá, por uma desavença, por questões políticas, saiu um grupinho que veio formar um outro time e já veio direto para essa área aqui, com o Gil Alves dos Santos à frente, que mostrou, falou, pode fazer um campo aqui. E daí surgiu o Uberlândia Esporte Clube. E a partir de todo esse princípio aí, esse preâmbulo, eu comecei a contar a história. Aí o livro relata o que aconteceu com essa associação esportiva, Uberabinha Esporte Clube, que depois tornou-se Uberlândia Esporte Clube. Deixa eu exagerar um pouquinho nas palavras, o dia a dia dessa agremiação esportiva. Porque houve vários momentos assim de importância, como por exemplo, num campeonato brasileiro lá de 79, não havia as divisões, era o campeonato brasileiro e, enfim, né? O Uberlândia chegou a uma fase bem adiantada da competição. Então ali houve umas 2 decisões de fase até que ele chegasse para enfrentar o Vasco da Gama no São Januário, o Curitiba lá em Curitiba, né? Jogos dessa grandeza. Então ali houve vários momentos.
A conquista da Copa CBF, né? Principalmente pela tensão criada ao final do jogo. Quem mora aqui hoje ainda vive alguma recordação desse campeonato. Isso é gostoso, né? Em 84. Né? Em 84 nós fomos campeão brasileiro, perdemos só 3 partidas no ano todo. Foi o suficiente para ser campeão. A gente fala com o saudoso Pietro, né, que foi o presidente campeão da Taça CBF, que Deus o tenha, mas a gente o respeita demais em função dele conduzir um grupo de quase 100 pessoas na época, porque tinha as categorias de base, tinha o profissional, tinha o grupo de diretores, então ele conduzia isso de uma forma bastante descontraída, harmoniosa. Isso trouxe energia para ganhar o campeonato. Como a gente tem um livro de cabeceira, ele está na minha mesa do ladinho. De vez em quando me sobra alguma coisa, vem alguma coisa na memória, eu vou procurar saber onde é que está, né? E o Odival é pontual, ele não esquece, né? E tem muita história, confesso que não terminei de ler, mas eu acho que o clube, ele devia usar esses momentos, e a gente estava conversando em off, e buscar resgatar esses momentos, talvez, num programa aonde a cidade, de um modo geral, possa conhecer ou viver esses momentos. Porque são momentos reais e que aconteciam naturalmente e hoje não acontecem mais, né?